Caros amigos, bem-vindos ao terceiro passo do nosso curso. Esta semana falamos sobre a liturgia da palavra. Ora, depois de nos prepararmos para a celebração, depois de com os ritos iniciais estarmos disponíveis para aquilo que vai ser celebrado, então sentamos-nos para escutar a palavra de Deus, para escutarmos Deus que nos fala através das Sagradas Escrituras e também das palavras do sacerdote. Esta semana temos connosco o Padre Nélio Pita, que nos vai falar sobre todos os passos deste momento celebrativo e como viver melhor este momento. Os ritos iniciais têm como objetivo preparar a Assembleia para acolher a Palavra de Deus e a celebração do mistério da fé presente na Eucaristia. A introdução geral ao Missal Romano diz-nos no número 28 que a missa consta de duas partes, liturgia da palavra e liturgia eucarística. Estas duas partes, porém, estão entre si tão estreitamente ligadas que constituem um único ato de culto. Ritos especiais servem de abertura e remate à celebração. Estes dois momentos estão presentes de uma forma bem destacada na celebração eucarística das primeiras comunidades cristãs, segundo o testemunho que chegou até nós, por exemplo, através do padre da Igreja São Justino. Ele escreve a determinada altura, por volta do século II, que a celebração dos cristãos ocorre no dia em que chamam o Dia do Sol. Realiza-se, portanto, a reunião no mesmo lugar que todos habitam, a cidade ou no campo. Nessa reunião leem-se as Escrituras, as memórias dos Atos dos Apóstolos e os escritos dos profetas, tanto quanto o tempo permite. Quando o leitor acabou, aquele que preside toma a palavra para incitar e exortar à imitação dessas belas coisas, diz o texto. Em seguida, diz de novo Justino, levantamos todos para fazer orações. Assim, a liturgia eucarística processa-se em conformidade e com uma estrutura fundamental que se tem conservado através dos séculos até aos nossos dias. Desdobra-se em dois grandes momentos que formam basicamente uma unidade. Agora, fixemos mais em detalhe sobre o primeiro dos momentos, a liturgia da palavra com as leituras, a homilia e a oração universal. Terminada a oração da coleta, o sacerdote e a Assembleia sentam-se para escutar a proclamação da palavra. Destaco três notas que considero muito importantes, entre muitas outras. Em primeiro lugar, a palavra de Deus nunca, em circunstância alguma, pode ser substituída por um texto, por mais belo e oportuno que seja. Neste momento, é o próprio Deus quem fala ao seu povo. É Cristo presente na sua palavra quem anuncia o Evangelho. Portanto, a palavra de Deus nunca pode ser substituída. Segundo, a palavra de Deus é proclamada. Note bem, não é lida, mas sim proclamada. Ela ganha uma vida nova quando é escutada e acolhida na fé. Devem ser, portanto, escutadas por todos com veneração. Nos dias de hoje, na sociedade em que vivemos, todos sabem ler, todos têm a possibilidade de consultar o texto, podíamos prescindir deste passo, mas não. A palavra continua a ser proclamada em voz alta, quer pelo leitor leigo, pelo diácono ou sacerdote, para que transforme a vida dos ouvintes. Um terceiro aspecto, neste sentido, convém não multiplicar as munições. Elas podem ser úteis, se forem breves e compreensíveis. Podem ser uma proposta oportuna para os dias mais solenes, mas a sua banalização é de evitar, pois pode atentar contra o espírito da liturgia, na medida em que confunde palavra humana, o comentário feito por um de nós, com a palavra de Deus. Por isso, o ministério do leitor é muito importante. O leitor, sobretudo se for instituído, pode levar o evangeliário na procissão de entrada, na ausência do diácono, claro, mas não poderá proclamar o Evangelho. O leitor deve fazer uma preparação remota do texto
que tenha em conta, inclusive, a postura corporal, a posição do microfone, a dicção correta, o tom de voz adequado, com um ritmo que torna a leitura fluida, respeitando a pontuação do texto. Na preparação próxima, destacava a verificação do lecionário. Por vezes está fechado ou na página errada e a demora na procura do lugar certo torna este compasso de espera um momento embaraçoso. O leitor deve fazer a vénia habitual ao altar e dirigir-se ao ambão. Neste lugar, no ambão, só devem ser proclamadas as leituras, o precónio pascal, a homilia e a oração universal ou oração dos fiéis. Devemos preservar este espaço como lugar da palavra por excelência. Nas leituras põe-se aos fiéis a mesa da palavra de Deus. A introdução geral ao Missal Romano diz: convém observar uma disposição das leituras bíblicas que ilustre a unidade de ambos os testamentos e da história da salvação. Assim, aos domingos, ouvimos na primeira leitura um texto tirado do Antigo Testamento, com exceção do tempo pascal, em que a leitura é dos Atos dos Apóstolos. O Salmo deve ser cantado e ecoa a mensagem das leituras. Favorece, por outro lado, a meditação. A segunda leitura é tirada do Novo Testamento, das cartas de São Paulo em geral, ou de outras fontes, desde que não seja o Evangelho. A proclamação do Evangelho é precedida da aclamação. Canta-se o Aleluia, ou outro cântico indicado pelas rúbricas, conforme o tempo litúrgico. Deste modo, a aclamação constitui um rito ou um ato com valor por si próprio, pelo qual a Assembleia dos Fiéis acolhe e saúda o Senhor que lhe vai falar no Evangelho e professa a sua fé por meio do canto. Segundo a introdução geral ao Missal Romano número 60, a leitura do Evangelho constitui o ponto culminante da liturgia da palavra. Deve ser-lhe atribuída a maior veneração. Assim o mostra a própria liturgia, distinguindo esta leitura das outras com honras especiais, quer por parte do ministro encarregado de a anunciar e pela bênção e oração com que se prepara para o fazer, quer por parte dos fiéis que, com as suas aclamações, reconhecem e confessam que é Cristo presente no meio deles quem lhes fala e, por isso, escutam a leitura de pé. É também comum, sobretudo nos dias solenes, incensar o Evangelho antes da proclamação da leitura. De seguida, temos a homilia. Muito tem sido escrito sobre a finalidade e o modo de fazer uma boa homilia. A homilia é um dos lugares privilegiados para a proposta de Deus. Através da explicação do sentido das Escrituras e tendo em conta os acontecimentos que configuram a circunstância histórica em que a comunidade se insere, o que prega, aquele que é responsável por falar sobre Deus, é constantemente desafiado a apresentar a mensagem numa linguagem acessível e atrativa aos ouvintes. Mais do que uma exposição doutrinal, a homilia é a partilha da experiência de fé de um irmão que, num ambiente familiar, procura estimular outros irmãos para o encontro com aquele que é a palavra revelada. Trata-se de traduzir a mensagem antiga para um universo cujos referenciais culturais são diferentes daqueles em que o texto original foi escrito. Trata-se de propô-la com uma marca de novidade, conservando ao mesmo tempo a força da eternidade. Como despertar o público saturado de muitas palavras para a palavra de Deus,
uma palavra que encerra uma força transformadora, porque nós acreditamos ela é viva e eficaz. Os vários documentos do magistério e das diferentes conferências episcopais dão sinais de verdadeira preocupação nesta matéria. São muitas as reclamações relacionadas com este ministério importante. Escreveu o Papa Francisco num documento A Alegria do Evangelho, no número 135. Quem é que deve fazer a homilia? Os documentos da Igreja também são claros. A homilia deve ser feita pelo sacerdote celebrante ou por um sacerdote concelebrante, por ele encarregado, ou, algumas vezes, se for oportuno, também por um diácono, mas nunca por um leigo. O pregador é, como já dissemos, um intérprete. Uma vez apreendida e interiorizada a mensagem central da perícope, ele tem um desafio de interpretar e a traduzir sem a pretensão de dizer tudo e de uma forma definitiva. O tema que vai desenvolver deve ser adaptado à Assembleia. Neste aspecto, o uso da palavra é determinante. O que prega deve estar sintonizado com as questões que inquietam o coração humano. De novo, segundo a introdução geral do Missal Romano, nos domingos e festas de preceito deve haver homilia em todas as missas celebradas com participação do povo e não pode omitir-se senão por causa grave. Além disso, é recomendada particularmente nos dias feriais do Advento, Quaresma e Tempo Pascal. E também está claro noutras festas ou ocasiões em que é maior a afluência do povo à Igreja. Depois da homilia, na medida do possível, porque nem sempre é possível, deve-se guardar uns instantes de silêncio para que a Palavra de Deus possa fazer caminho dentro de nós. Logo depois, a comunidade põe-se de pé e faz a chamada profissão de fé. Esta profissão de fé tem como finalidade permitir a todo o povo reunido que responda à Palavra de Deus anunciada nas leituras, que foi, por sua vez, desenvolvida na homilia. Proclamando a regra de fé segundo a fórmula aprovada para o uso litúrgico, o povo deve recordar os grandes mistérios que fazem parte do conteúdo central da fé que o congrega em cada domingo. Terminada a profissão de fé, temos um momento chamado oração universal ou também oração dos fiéis. O povo, de pé ainda, responde de algum modo à Palavra de Deus recebida na fé e, exercendo a sua função de sacerdote batismal, apresenta preces a Deus pela salvação de todos. Convém que em todas as missas, com participação do povo, se faça esta oração, na qual se pede pela Santa Igreja, pelos governantes, pelos que têm problemas, que estão em necessidades, pelos homens em geral e pela salvação do mundo. Compete ao sacerdote celebrante dirigir da sede esta prece. Ele próprio faz uma breve introdução, na qual convida os fiéis a orar e conclui com uma oração. As intenções que se propõem, formuladas de uma forma sóbria, com sábia liberdade e em poucas palavras, devem exprimir a súplica de toda a comunidade. Habitualmente, são enunciadas do ambão ou de outro lugar conveniente por um diácono, por um cantor, por um leitor, por um fiel leigo. O povo, de pé, faz suas estas súplicas ou com uma invocação comum proferida depois de cada intenção ou orando em silêncio. Terminada a oração dos fiéis, Assembleia e Presidente, sacerdote que celebra, sentam-se para dar início à segunda parte da celebração eucarística, precisamente
a liturgia eucarística com o ofertório. Caros alunos, espero que este vídeo tenha sido enriquecedor para todos. A seguir podem contar com a palavra do Papa sobre os leitores, depois o Ministério Litúrgico do Leitor, o pequeno questionário, a oração e o desafio da semana. Utilizem todos os recursos que dispomos para vós e aproveito também para desejar a todos um bom Natal. Nós vamos encerrar o nosso curso, pelo menos não vamos abrir novas unidades ou novos passos até janeiro, por isso desejamos a todos um santo e feliz Natal e que vivam este momento do nascimento do Salvador com um novo ardor e com uma nova consciência nas vossas celebrações, na Missa do Galo, enfim, façam deste momento um momento de celebração autêntico e verdadeiro.